E depois ela veio para nós, se ela aceita uma oração breve, sim, em nome do Senhor Jesus, que para nós, como igreja, a gente vê uma pessoa que quer o Senhor Jesus, mas a gente sabe que no começo não é fácil, né? Então a igreja tem a obrigação de estar em cima, no bom sentido da palavra, em cima, ainda que encontre a porta fechada, mas a igreja precisa ir lá. A gente foi lá, mas a porta fechada, o céu está vendo o nosso esforço, o céu está vendo a nossa preocupação e a nossa dedicação. Ela não pode, a pessoa não vem, a gente fica tranquilo, né? Não sente falta, aí não pode, entende? Glória a Deus. Todos encontraram, irmão? Amém. Diz assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Amém. Repito, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. 14:6. 26. 26, você não acompanhou não? Não, você falou 6. Vocês ouviram 6, mas eu falei 26. Vocês acompanharam? Acompanharam ou não acompanharam? O que está lá? Acompanhou 6 ou 26? O 26 eu acompanhei. 26, eu falei 26. Ainda bem que eu repeti aquele Espírito Consolador, mas aquele Consolador é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Amém. Precisamos desse Espírito Santo na nossa vida. Quem tem ele aí dentro de si? Glória a Deus. É o Espírito Santo que Jesus falou quando ele estava se reunindo para ir com seu discípulo para o céu. Ele estava dizendo para eles, os consolando, dizendo que o discípulo não ficariam sozinho, mas o Espírito Santo estaria com eles. Que Espírito é esse, o Consolador? Para que serve o Espírito Santo? Para ensinar. Ele serve para ensinar as coisas e também nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus Cristo nos falou, nos ensinou. Glória seja dada no nome de Jesus. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo, glória a Deus, ele já se faz presente aqui, porque nós cremos na promessa que Jesus falou. Eu não sei se você pode sentir o Espírito Santo. Se você ainda não sentiu o Espírito Santo, você precisa buscar. Amém? Você precisa orar. O caminho para ser cheio do Espírito Santo é a oração. O caminho para ser cheio do Espírito Santo é santidade. Glorificado seja o nome do Senhor. O caminho para ser cheio do Espírito Santo é eu e você, nós nos abstermos do pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Do pecado que todo dia ele vem na nossa porta e bate. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquele cantor, ele vai dizer, todo dia o pecado vem e me chama. Qual é o nome dele? Thales Roberto. Todo dia o pecado vem e não chama só Thales Roberto. Não, irmão. O pecado vem e chama a mim e chama você. Só que eu preciso. É de uma necessidade, é de uma importância vital, o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo na vida. Quem não tem o Espírito Santo não tem vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é também o selo da promessa. Só será arrebatado para o céu aquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida. Glória a Deus. E agora, meu irmão, o Senhor Jesus falando para o seu discípulo, ele vai dizer, não vos deixarei sozinho, enviarei o Espírito Santo. Glória a Deus.
e Ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E esta palavra, irmão, que o Senhor Jesus, a Bíblia fala que antes dele cumprir o seu ministério, o ministério que Deus o chamou na terra, ele foi batizado nas águas por João Batista, e lá o Espírito Santo veio até ele numa forma corpórea de uma pomba, e o Espírito Santo, Deus, bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nós precisamos olhar as trajetórias e os passos de Jesus, a caminhada de Jesus na terra, irmão. Depois que ele foi batizado, quem é batizado aqui já? Todo mundo aqui é batizado, exceto os pequeninos. Glória a Deus. Qual foi o caminho que Jesus percorreu depois de ser batizado? A Bíblia fala que esse Espírito, irmão, aleluia, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que nos faz lembrar todas as coisas. Ele nos faz lembrar nesta noite que o Senhor Jesus, depois de ser batizado, o Espírito Santo levou ele ao deserto. Amém? Levou ao deserto, irmão. Deserto fala de sofrimento, deserto fala de escassez. Aleluia. Mas às vezes nós somos batizados e pensamos que vamos viver uma vida de grandeza, uma vida de glamour, uma vida de prosperidade. Aleluia. Mas a tua prosperidade, irmão, e a minha prosperidade é ser um cristão morada do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo de Deus na vida, você é próspero. Amém? Aleluia. A Bíblia fala, irmão, qual dentre vós é o homem que o filho pedir pão vai dar uma pedra? Glória a Deus. Fala de coisa física, coisa material. Vou pedir um peixe, vai dar uma serpente. Alimento, peixe, uma coisa que alimenta. Aleluia. Vou pedir um ovo, vai dar um escorpião. Ele fala: se vós sendo mal sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito àquele que lhe pedir. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida, porque eu quero morar no céu. Aleluia. Quando os discípulos estavam com seu mestre Jesus aqui na terra, aleluia, eles sabiam que o caminho para o céu, aleluia, era Jesus Cristo. E continua sendo. Porém, todavia, o Senhor Jesus se foi para o céu, e ele diz: não vos deixarei sozinho. Hoje a pessoa de Jesus é representada, irmão, na minha e na tua vida, pelo divino Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele ensina você. Amém? Dá lugar ao Espírito Santo. Aleluia. Porque esse Espírito Santo, ele é ensinador. Ele é o professor Espírito Santo. O Espírito Santo é consolador. Quando você está triste, quando eu estou triste, o Espírito vem em nós e nos consola, nos fortalece, diz: tenha paciência. A voz do Espírito Santo é uma voz branda, é uma voz meiga, é uma voz doce, porque o Espírito Santo, aleluia, ele cuida da noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmão. E Jesus foi para o deserto, meu irmão, e no deserto ele venceu o diabo. Saiba que você também precisa estar revestido de poder de Deus. A Bíblia diz que teve discípulos e pessoas contemporâneas de Jesus Cristo, irmão, que estava preocupado com a vida do que há de comer, e no corpo do que há de vestir. Estava preocupado com a política, estava preocupado quem governaria. E eles pensavam que Jesus ia ser um governante da nação de Israel, mas Jesus falou para ele que os planos de Deus são muito maiores do que os meus, que os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Meu irmão, dá só um pouquinho de som para mim, por favor, só um pouquinho de som. Os meus caminhos são muito menos do que o caminho do nosso Deus. O seu caminho é muito menor do que o caminho do vosso Deus, irmão.
Jesus falou para aquele homem: não vos compete saber as estações que o nosso Pai criou com o seu próprio poder, mas para mim e para você é necessário ser revestido de poder. Um culto como esse, irmão, você precisa sair daqui revestido de poder. Você precisa sair daqui transformado, capacitado para representar seu embaixador de Cristo aonde você estiver. A minha obrigação como cristão e a sua obrigação, aleluia, é ser sal da terra e luz para o mundo. Quem está em trevas tem que olhar para mim, para você e ver a diferença em nós. Glorificado seja o nome do Senhor. E o diabo chegou com Jesus ali no deserto e falou: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Glória a Deus. Você lembra disso, irmão? Se você não lembra, o Espírito Santo te faz lembrar desta noite que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem pessoas que falam: não, tem que buscar o pão, e daqui a pouco não busca a palavra de Deus, não busca se alimentar. Mas a Bíblia diz: buscar em primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. O Espírito nos lembra, irmão, como Jesus venceu o mal, aleluia, e assim também eu e você, nós precisamos vencer o mal, amém? Louva a Deus pela sua vida, seu Marcos Aurélio, né? Eu cheguei em casa e a esposa falou, ela falou: Marquinho, a abelha te mordeu, é isso? Eu falei assim: inimigo está furioso contra você, varão. Mas não é só contra você, não, é contra todo aquele que agora está servindo a Deus com sinceridade. Amém? E assim, ele sabe que seu trabalho é difícil também para você daqui na semana, entendeu? Então, tem crente que foi mordido, não vem para o culto, não. Amém? Olha para os irmãos ver o seu rosto. Olha, serve testemunho. Ah, não, eu não fui mordido de abelha, eu não vou, não. Eu falei, Candiomar, ele precisa ir para o culto. Mas aí eu não falei nada com ele, não. Eu liguei: vai para o culto, varão? Eu vou, pastor, em nome de glória a Deus. Irmão, nós temos que vencer, não é a nossa vontade. Jesus ensinou para nós, irmão, e devemos lembrar sempre disso. Na oração do Pai Nosso, ele fala para Deus: seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que tem que ser feita e não a nossa vontade, irmão. A nossa vontade nós temos que pegar ela e colocar aos pés do Senhor. Amém? Quando você vem para a igreja, você vem trazer algo para Deus. Glória a Deus. Amém? Pega a tua vontade, o teu desejo e coloca no altar do Senhor. Aleluia. É isso que Deus quer. É isso que é ser crente. Que não seja a minha vontade, irmão. Você acha que não ia doer nele morrer na cruz do Calvário? Não ia doer nele alguém cuspir nele, como assim fizeram? Alguém dar chicotada nele, irmão, com aço na ponta do chicote e osso também, de modo que arrancava a sua carne. Porque diz a Bíblia, o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 10, salvo engano, salmista, o profeta vai dizer: o Senhor se alegrou em moer Jesus. Porque se Jesus não fosse moído na cruz, eu e você seríamos moídos na eternidade. Então quero que valorize o que você tem. Amém? Você lembra do hino de Armando Filho? Quero que valorize o que você tem. Valorize, irmão. Valorize o presente de Deus que Ele deu para mim e para você na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que aquele que desprezar, desvalorizar esse presente, a ira de Deus permanecerá sobre ele. Glória a Deus. Então, se você está respirando, louve, que produza todo, se arrume, que fique bonito, glorifique a Deus, não somente com a sua boca, mas glorifique com o seu corpo. Glorifique a Deus diante da testemunha espiritual. Aleluia. Glorifica o Senhor dentro da tua casa.
Glorifica o Senhor quando você for se unir com a sua esposa. Glorifique a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim: faça isso com entendimento. Quem sabe disso? Está escrito na palavra de Deus. Quando você for, irmão, ali, aleluia, se relacionar, irmãos, né, se unir com a sua esposa. Eu sei que é um assunto um pouco chato, irmão, mas ele está falando aqui hoje, e Deus trouxe isso na minha mente, sobre o cuidado com a nossa vida dentro do nosso quarto. Por quê? Porque nós estamos rodeados, diz a Bíblia, de uma grande nuvem de testemunha, irmão. Então não é mais a minha vontade nem a tua vontade, mas é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Então, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer: coabitai com a vossa esposa com entendimento, dando honra para ela, porque é um vaso mais fraco, para que o nome do Senhor seja glorificado e as vossas orações não sejam impedidas. Amém, irmão? Então coabite com santidade. Amém? Coabite com temor a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus te lembra essas coisas nesta noite, irmão, porque você é santo. Aleluia. Você é santo, diz a Bíblia, e temos que ser santo agora em toda maneira de si. Glória seja dada no nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus, depois que ele foi batizado, o que é que ele fez? Ele foi no deserto, venceu o diabo. Depois que ele venceu o diabo, irmão, a Bíblia vai dizer, irmão, que ele foi evangelizar. Amém? Ele foi evangelizar e ele foi fazer discípulos, e ele formou os 12 apóstolos, os discípulos. Ele chamava com a palavra, ele dizia: vinde, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Veja o caminho que Jesus seguiu, e o caminho que eu e você também precisamos seguir. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Depois que ele foi discípulo, irmão, o que é que ele fez? Ele subiu ao monte. Ele subiu ao monte e ele começou a proferir palavras. O Espírito Santo está aqui nessa noite, irmão. Aleluia. Ele começou a proferir palavras boas. Amém? Deus já usou a menina aqui, a Thaís, para dizer. Jesus começou, subiu ao monte e começou a dizer: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aprenda isso, irmão. No livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, o Senhor já vai dizer assim: vinde a mim, todos estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus, aleluia. Irmão, essa palavra humilde, ela tem a conotação de pobreza, de necessidade, ok? Aleluia. Jesus, ele se mostrava sempre sujeito ao seu Pai. Amém? Estava sempre no monte fazendo o quê? Orando. Na hora que ele foi ressuscitar Lázaro, ele poderia simplesmente dizer: Lázaro, vem para fora. Mas ele orou o Pai, para que o povo visse que o Pai estava nele. Amém? O mundo lá fora precisa ver, irmão, que o Pai está em você, que Jesus está em você, através das obras que você realiza, através das obras que você faz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E assim também, meus irmãos, nós podemos usar a palavra de Deus, liberar uma palavra de vida, uma palavra, aleluia, conforme já foi dito aqui, positiva, aleluia, porque a boca, a palavra, a boca, ela tem poder para abençoar, bem como